sobre educação, lembra que a gente tinha levantado uma questão aqui, que um aluno ou uma aluna tinha sido deixado para trás na escola pela linha de ônibus, e uma outra linha que não era daquela criança acabou levando aquela criança, e nós procuramos a secretária, a Sandra Donato, que vai falar a respeito dessa situação, falar sobre respeito do Covid e também a respeito da rematrícula da escola municipal. E por falar em rematrícula, quem está com rematrícula é a escola, a rede estadual, né? A SEDUC está com rematrícula para a rede estadual, é isso? Isso, a Secretaria de Estado de Educação iniciou nessa quarta-feira o período de cadastramento de novos usuários no portal Matrícula Web. Esse é o primeiro passo para o ingresso na rede estadual de ensino. O período de solicitação e confirmação das vagas para os novos estudantes será do dia 10 a 14 de janeiro de 2022, das 8 às 18 horas, para as unidades escolares do município de Cuiabá. E no período de 11 a 14 de janeiro de 2022, das 8 às 18 horas, para os demais municípios de Mato Grosso. Então terá dois processos, um primeiro virtual e o outro presencial. Antes de solicitar a matrícula, é preciso fazer o cadastro do usuário por meio do site da SEDUC. Em caso de dúvidas, o site contém o manual e o vídeo contendo esse passo a passo para a criação do login e senha de acesso e com uma aba de perguntas frequentes. Além disso, para sanar as demais dúvidas existentes. Os prazos e datas estipuladas seguem nas portarias, por duas portarias retificadas. Durante esse processo, é importante acompanhar essa solicitação, uma vez que a matrícula só será efetivada quando validada pela unidade escolar. O aluno maior de idade ou o pai responsável pelo aluno menor de idade deverão comparecer na unidade escolar de opção para a confirmação da matrícula, munido dos documentos exigidos nessa portaria. A solicitação de vagas nas unidades escolares que não constam na lista, os pais responsáveis devem procurar diretamente a secretaria na unidade escolar, pretendida no mesmo período da solicitação de vagas na matrícula web. A Secretaria de Estado de Educação, diretorias regionais de educação e unidades escolares participantes da matrícula web disponibilizarão em suas unidades terminais de computadores e apoio para os pais responsáveis que não possuem acesso à internet ou que tenham dificuldades para solicitar as vagas através do matrícula web. Então tá aí, portanto, você que pretende matricular, isso é para matrícula, tá, gente? Das crianças, a rematrícula já, se eu não estou enganado, já foi feita para as crianças que já estão na rede, as matrículas. E por falar nisso, já a gente vai falar com a Sandra Donato a respeito dessa situação. Ô, Karina, eu só queria inverter a primeira para a segunda para a primeira, se possível, tá? Da secretária. Por quê? Porque o assunto que nos levou à secretária foi essa reclamação que chegou pra gente, de uma mãe que fez a seguinte, nos procurou, nos encaminhou, aliás, essa solicitação, que a sua filha teria ficado na escola, o ônibus não teria levado e ela teria sido transportada por um ônibus que não era o da linha dela. Ou seja, o ônibus deixou um dos alunos na escola e o outro levou o que não era dele na escola, que é um fato assustador. E isso aterrorizou todo mundo, inclusive a própria Secretaria de Educação foi acionada, enfim, e ficou aquela coisa até que a criança foi localizada, depois na casa da avó, ela estava na antiga linha que ela frequentava, que é um erro que não pode acontecer. E aí a nossa equipe foi procurar a secretária de Educação, que nos atendeu, um grande abraço para a Sandra, para explicar essa situação, primeiro do transporte escolar, de como que isso aconteceu, de um ônibus da linha não levar a criança, como que é feita essa checagem, essa verificação, né, que não verificou que essa criança não estava, e o outro ônibus que levou uma criança excedente, que não estava na sua lista. E quais foram as providências, ou quais são as providências que serão tomadas? A secretária falou com o Edinaldo Lobo. Para o próximo ano, Lobo, é o seguinte, este ano o que aconteceu? Só para dar clareza à sociedade, né? Nós tivemos problema com a licitação dos ônibus, desde o início do ano. Então, assim, até a gente ouviu por parte de alguns canais de comunicação que foi falta de planejamento. Em momento algum, a administração faltou com planejamento. Desde que nós assumimos a secretaria, a gente já encaminhou o processo licitatório, né, no qual este processo ele tem um trâmite burocrático e ele demora, né, ele não acontece assim rapidamente. E na primeira licitação deu deserto, não apareceu nenhum concorrente. Então a gente tem que reencaminhar. Até que você reencaminhe e faz o processo novamente, ele já deu ali quase na metade do ano.
Neste segundo processo, deu 11 empresas. Das 11, ficaram 3 ganhadoras. Das 3 ganhadoras, somente uma. Por quê? A última empresa que venceu derrubou a primeira, por questões documentais. A segunda se manteve, que é a empresa Rosa. E a última, ela perdeu para ela mesma, que ela não apresentou documentação correta. Então, a gente voltou de novo, porque não conseguimos completar todas as linhas. Então, a gente teve que fazer novamente nova licitação. E aí, nesse processo, houve, digamos assim, o governo de estado, ele interrompeu, né, o decreto no qual fez o retorno das aulas 100%. Com o retorno das aulas 100%, o município, por ter o convênio com o estado, é obrigado a atender todas as crianças. E aí, nós não tínhamos todas as linhas para atender todas as escolas e todos os alunos. Foi aonde deu vários imprevistos lá na ponta. A gente sabe que o atendimento ficou deficitário, não foi a contento da comunidade, nem a nosso contento, mas é o que nós tínhamos. Então, assim, a gente tinha 2 opções, ou não trazer os alunos para a escola, ou trazer eles da forma como veio, né? Então, assim, a gente tentou prestar um bom atendimento a toda a comunidade. E aí agora, no finalzinho do ano, quase agora, no mês passado, a gente finalizou a última licitação, onde 2 empresas foram vencedoras, complementaram, agora está finalizando a parte da documentação para atender toda a rede. Então, nós acreditamos que para o próximo ano, esses problemas que aconteceram nesse percurso, a partir do momento que voltou 100%, será sanado no próximo ano. Até porque, assim, tem um acompanhamento lá na ponta. Todos os nossos ônibus, eles têm monitores, eles recebem a lista com esses alunos, na qual eles têm que verificar se esses alunos estão mesmo dentro do ônibus, quem veio, quem faltou, ponto de saída, ponto de chegada. Então, eles têm toda uma orientação. E aí, a gente já solicitou também para o setor de transporte mais formação para esse pessoal, porque também nesse percurso da contratação das empresas, houve uma rotatividade de funcionário. Então, assim, tudo que a gente diagnosticou nesse percurso, a gente está tentando sanar para que não ocorra para o próximo ano. Foi uma falha, não sei se foi esquecimento de uma criança, ou extravio dessa criança, ou deixada numa escola que não era para deixar, ou num ponto que não era para ser deixada essa criança. O que aconteceu, secretária? Na verdade, assim, a criança, ela tinha ciência. Naquele momento, ela pegou o ônibus para ir para a casa da avó. Como ela morava neste mesmo endereço, e havia mudado, né? A mãe havia mudado fazia 3 meses. Então, naquele dia, ela comunicou à menina do portão que ela iria embora de ônibus. Só que na hora dela sair da escola, ela pegou o ônibus no qual ela já era acostumada a ir, né? E aí, quem estava ali, se na hora ele não se atenta, pode ocorrer essa falha, esse erro, né? Ele entrou no ônibus que ele veio desde o início do ano até então, né? Então, ele entrou naquele ônibus e aí houve uma falha do ônibus também por não conferir, né? Que essa criança não era mais daquela linha, e houve uma falha do ônibus no qual esse aluno estava indo agora, que é o novo endereço dele. Então, também a monitora ali, o motorista não conferiu, né? Então, assim, são várias falhas no qual a gente detectou aí nesse processo, na onde a criança, ela pegou o ônibus, ao invés de ir para casa, ela pegou o ônibus para ir para casa da avó. Mas, assim, graças a Deus que não aconteceu nada com essa criança, né? Ela está bem. Nós estivemos na casa da mãe, ouvimos a mãe, não tiramos a razão, em hipótese alguma, da mãe. Mas a Secretaria de Educação, o setor de transporte, imediatamente quando soube do ocorrido, né, já se colocou à disposição. O motorista e a monitora eram contratados por uma empresa terceirizada, que são essas empresas que ganhou a licitação, no qual, por parte da empresa, não foi uma solicitação, inclusive, da secretaria nem da administração, no dia seguinte já demitiu esses funcionários, porque a empresa nos repassou que eles não admitem esse tipo de erro, né? Então, assim, várias atitudes foram tomadas ali logo de imediato. Agora, a secretaria exige que há uma chamada dessas crianças para que não possa acontecer o que aconteceu, secretária? Com certeza, até porque cada monitor ele recebe uma prancheta. E aí lá na prancheta vem o nome dessas crianças justamente para fazer a conferência. Só que lá na ponta, né, vamos ser bem sinceros, Lobo, lá no Vucu-Vucu, no piseiro, quando tá lá na escola lá, que aquela molecada entra dentro do ônibus, será que isso acontece mesmo?
orientação a gente faz, mas a gente sabe que muitas vezes lá na ponta, na prática, isso não acontece. E assim, é fácil para nós também julgar e falar, mas só quem está lá no dia a dia, que trabalha com essas crianças, sabe que não é fácil esse tipo de atendimento. 7h40, 7h40. Nós vamos convidar a secretária. Esse ano está terminando. Esse ano, agora a gente só está esperando o e acabou. E o ano vai começar depois do carnaval. Mas também não é tão difícil olhar 40 assentos, né? Quando você sai, quem que tá? Presente? Fulano presente. Rafaela? Opa, a Rafaela não tá. Ô, cadê a Rafaela? A Rafaela não veio, a Rafaela não tá. É fazer uma chamada. Sempre quando ir para a escola e quando também retornar para a residência. A hora que a pessoa... Até para evitar de esquecer aluno, né? Exatamente. A criança entrou no ônibus, a monitora já pega, a Rafaela acaba de entrar. Rafaela, bom dia, tudo bem? Como é que você tá? A Rafaela não voltou. Por que a Rafaela não voltou? Então, é uma prancheta, é isso aqui, ó. Com o nome dos alunos que tá no ônibus. Aí você confere e tica um por um, se tal não tá. Não é tão difícil fazer uma chamada de 40 alunos. Né? Por mais danadinhos que eles sejam. E acabar com esse negócio de criança pegar 2 linhas, né? Os pais vão na secretaria, fazem seu cadastro, né? Coloca as crianças em determinada linha, a criança só pode ir em outra linha de ônibus se for cadastrado em outra linha de ônibus. Senão não vai, simples, senão entendeu? Não vai. Pega o telefone e liga, tem uma pessoa responsável por isso ali que vai coordenar essa situação. Nós vamos trazer a secretária quando começar as aulas, que tem pessoas aqui, muitas situações de ônibus, tem deixa eu ver aqui, a Michele, tem o Tiago, que quer saber por que os ônibus não descem na estrada da chácara, as crianças têm que subir a pé lá para cima para esperar o ônibus. Tem outro pai perguntando aqui a questão de ônibus ali na... Deixa eu ver. Me fugiu aqui agora, gente, ó. Rota... Perdão aqui, tá? Me fugiu aqui da alça de mira, vamos dizer assim, o questionamento do Andros Ermelino, mas a gente anotou aqui, Andros, depois eu vou separar certinho, a questão de rotas, a questão de tudo. A gente espera que as licitações que estavam tudo dependendo, que era para ser feito, que não foi feito, essa coisa toda, se termine em 2021 para 2022, a gente não ficar dependendo de licitação, né? E as linhas funcionarem normalmente, porque se Deus quiser, Ele há de querer, rezem todos juntos para a gente ter um 2022 normal. Né, todo mundo 100%, aluno ir para a escola, tudo certinho. Então, as linhas têm que funcionar. E por falar em 100%, nós vamos falar sobre a rematrícula? Isso, exatamente, Kiko. Já está chegando a esse prazo de rematrícula. A secretária explicou como que está acontecendo e também informou quando que vai acabar esse ano letivo de 2021. As rematrículas já iniciaram, tá, Lobo? Então, assim, a gente tem todo um cronograma, um calendário no qual ele já está sendo finalizado, aliás, né? Então, assim, o 0 a 3, as crianças de creche já está sendo finalizada agora, já essa semana, tá? A lista de espera que tem na secretaria também já está sendo encaminhada, tá, para as unidades. E a pré-escola, por mais que finalize a data, os pais que forem à procura na instituição, porque a pré-escola é uma fila de espera lá na instituição, não na Secretaria de Educação. Então, tendo a vaga, as unidades vão continuar fazendo essa matrícula, tá? O ensino fundamental, as rematrículas deles também finalizam agora, né, por essa semana, e aí ela abre de novo no próximo ano, tá? Eu vou passar para você aqui as datas, como que ficou para o próximo ano. A matrícula de alunos novos do 1º ao 5º ano ficou de 10 a 21/1 de 2022. Então, todos aqueles pais que estão chegando no município, que não conseguiu matricular o seu filho ainda, ele procura a instituição nessa data, de 10 a 21/1. E de 17 a 28/1, continuam as matrículas para os alunos de 0 a 3 anos, que é esse do cadastro aqui. Embora a gente está encaminhando já uma demanda que tem aqui, no próximo ano a gente dá continuidade nesse processo. E os alunos de 4 e 5 anos, eles podem estar indo procurar também as instituições até 31/3 de 2022. E o encerramento do prazo da formação dessas turmas, elas encerram até dia 25/2. Já? O calendário, na verdade, o nosso calendário, a gente entra de recesso, né, a prefeitura dia 22. Então, o calendário, ele vai até dia 21, tá?
que daí encerram as aulas. Para o ano que vem não sabe se quando iniciará as aulas. Dia 8 de fevereiro. Já tem um novo calendário. Jornal Integração. Você informado primeiro. Muito bem, 7h45, fevereiro retoma. Já estamos aí na iminência do término, né, do ano letivo. Ou já estamos aí no dia 2. Acredito que o que? Dia 15, eu acho que dia 15, ela falou dia 20, acho que é o último dia de aula. E aí retorna somente em fevereiro as aulas na rede municipal, que geralmente acompanha o calendário da rede estadual também. 7h46, mas nós iremos, antes do ano letivo começar, nós iremos conversar com a secretária. Nós vamos saber e tentar entender como está toda essa questão de transporte escolar, como que está as escolas, questão de creche.